Oi, turminha do sexto, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção das atividades do capítulo 24 e pra gente ver o conteúdo, dos capítulos 25 e 26. Então, pra começar aqui, a correção, eu peço que vocês abram o livro de vocês lá na página 262. Lá a gente vai começar a corrigir, as atividades que são referentes ao texto. Número 1, letra A. Com base na leitura do texto, descreva as características de Juvenal, Então, que jovem Juvenal foi? Bom, o texto diz pra gente, que Juvenal foi um jovem corajoso, destemido, aventureiro, mas também tímido, porque ele, não gostava de se vangloriar, de aparecer pelos seus feitos. Além disso, o texto diz que ele, Juvenal, andava pelo mundo em busca dessas aventuras na companhia do seu cachorro. A letra B, já pergunta se essas características que a gente elencou agora, as características de Juvenal, são características próprias de um herói. E pede também para vocês explicarem. Bom, Juvenal tem sim, características de um herói, porque ele é aventureiro, ele é corajoso e ele não gosta de ser reconhecido, Ele não quer reconhecimento, ele não faz essas coisas para ganhar reconhecimento, e sim para ajudar. Além disso, na história ele protege a donzela. A número 2 diz que nesse texto são narradas duas histórias, e aí a letra A vem perguntando para vocês, quais são essas duas histórias. Bom, uma das histórias é a história de Juvenal, E a outra história é a história de uma princesa, de um reino distante e que vivia sob a ameaça de um dragão. Na letra B, vocês precisam escrever um parágrafo de cada narrativa, Da primeira narrativa, que vai ser a de Juvenal, a que conta a história de Juvenal, e a segunda narrativa, que vai ser a narrativa que conta a história, da princesa. Então, aqui vocês vão lá no texto, e vão retirar esses parágrafos e transcrever aqui. 3A pergunta o seguinte: o que há de especial na forma como a história de Juvenal é contada? Bom, uma característica muito forte dessa história, e que chama muita atenção, é que ela é contada em forma de poema. Ela apresenta versos, estrofes, rimas e também uma certa musicalidade. B, você sabe como se chama esse tipo de composição, esse tipo de história? Bom, esse tipo de história, contado por meio de rimas, por meio de estrofes, versos, como se fosse um poema, a gente chama de cordel, o famoso poema de cordel. A 4, traz uma estrofezinha do poema e pede para que vocês analisem. Aí a letra A pergunta quantos versos essa estrofe, que é a primeira, possui. Bom, um verso, de um poema é uma linha. Logo, aqui a gente tem 6 versos. B, todos os versos possuem rimas? Não, nem todos os versos rimam entre si. Aqui, os versos que rimam entre si são os versos 2, 4 e 6. Então, aqui a gente tem o seguinte, um não, um sim, um não, um sim, um não e um sim. C, observe as outras estrofes do poema. Essa estrutura, de um não, um sim, um não, um sim, um não e um sim, se repete em todas elas? Na questão da rima, tá, gente? Ou é apenas nessa primeira aqui que a gente analisou? Bom, essa estrutura aqui, ela se repete sim, ao longo de todo o poema. E vocês podem reparar que todas as estrofes contêm 6 versos e que desses versos, sempre o verso 2, o verso 4 e o verso 6 rimam entre si. Quando a gente fala de estrofe, tá, gente? Existem diferentes nomes, diferentes tipos de estrofes. Como a gente está falando aqui, de estrofes de 6 versos, a gente costuma chamar esse tipo de estrofe de sextilha. E essas rimas, não, sim, são rimas intercaladas. A número 5 vem explicando pra gente o que são rimas pobres e rimas ricas. Então, a rima pobre, é aquela rima que é formada por palavras de uma mesma classe gramatical. E a rima rica é exatamente o contrário, É aquela rima que é formada por palavras de classes gramaticais diferentes. Sendo assim, o livro traz pra gente, 3 estrofes em que vocês vão analisar e classificar se essas estrofes, se as rimas dessas estrofes
São rimas ricas ou rimas pobres? Bom, a primeira diz o seguinte: é impossível contar a força que a fera tinha, né? E aí a gente sabe que esse 2 já possui a rima. Então, esse tinha aqui, né, que é a última palavra que vai ser a responsável pela rima, é um verbo, né? Tinha. Não respeitava princesa, duque, nem rei, nem rainha. Então, como a gente está falando de rima intercalada, né? Esse verso, duque, nem rei, nem rainha, né? Termina com a palavra rainha, que é um substantivo e não um verbo. Logo aqui a gente já pode classificar como rima rica, porque a última palavra responsável pela primeira rima, né? É um verbo e essa palavra aqui, né? Responsável pela segunda rima da estrofe é um substantivo. Logo, elas são de classes gramaticais diferentes. Já na segunda estrofe, né, a gente tem as rimas com morrer, dizer e fazer. Todas as 3 palavras são verbos, né? Então, aqui a gente tem uma rima pobre. E, por fim, mandar, lugar e devorar. Bom, mandar é verbo, lugar não é verbo, né? É substantivo. E devorar é verbo. Então, aqui a gente tem uma rima rica, porque a gente não tem só verbos aqui responsáveis pela rima, mas verbos e substantivo. Ou seja, 2 classes de palavras diferentes. A 6 trata da sonoridade das palavras e pede para que vocês analisem os verbos a seguir, né? E aponte os sons que neles se destacam. Na primeira, né, se destaca muito o som do F. Na letra B, a gente ouve muito o som da letra E. Na letra C, se destaca muito a letra S, né? O som da letra S e o som da letra C, que seria mais ou menos um K, equivalente, né, a K. Na letra D, se destacam D, E e S. E na letra E, se destacam o som da letra S e da letra Z. Na 7, vocês vão marcar aqui, né, qual é o sentido da palavra destacada. Então, a gente tem aqui na letra A resposta destino, na letra B, percebeu e na C, unidos no mesmo propósito. Número 8, letra A, pergunta de que forma, né, o dragão da história causava sofrimento nas pessoas. Bom, esse dragão, né, ele causava sofrimento nas pessoas que habitavam aquele reino, né, segundo a história, promovendo a matança e depois exigindo que as famílias cedessem a ele suas belas moças. B. Que palavras foram usadas no texto para se referir ao dragão? Bom, a gente tem as palavras, né, no texto se referindo ao dragão: monstro horrendo e feio, misterioso encantado, tirana fera, monstro, serpente e também horrendo animal. C. Como Juvenal conseguiu derrotá-lo? Bom, Juvenal, né, lutou bravamente e para vencer o dragão, ele teve também, né, uma ajudinha de um punhal e do seu fiel cachorro, que se chama na história Rompe-Ferro. 9. Depois de ver o dragão, qual foi a atitude? Letra A, da princesa para com Juvenal. Bom, óbvio, né, a princesa ficou agradecida a Juvenal por ter salvado a sua vida. Já na letra B, né, que é a atitude de Juvenal para com a princesa, a gente percebe que ele se recusou a aceitar qualquer tipo de pagamento, de recompensa dela. A 10 fala pra gente, né, que o texto que a gente leu aqui no capítulo, que é esse do Juvenal, ele não está na íntegra aqui, né, que esse é só um trecho, que o texto original, ele segue ainda contando a história, né, que tem mais coisas. Mas que na última estrofe aqui do livro existe uma palavra que modifica o olhar do leitor sobre o cocheiro. E aí a letra A pergunta a vocês que palavra é essa. Bom, a palavra é traidor. A B é para vocês levantarem hipóteses sobre o que vocês acham que vai acontecer com essas personagens até o fim da história, né? Já que aqui no nosso livro a história foi interrompida. Então, essa resposta aqui, né, é completamente pessoal, vai de cada um. Bom, aqui a gente encerrou a correção das atividades do capítulo 24 referentes ao estudo do texto. E daqui pra frente a gente vai ver mais um pouquinho sobre o gênero cordel.
Bom, o livro diz pra gente, né, que o cordel é um gênero textual que não tem uma origem muito certa, né, uma origem muito bem definida. Ele lembra um pouquinho os textos da Idade Média, que eram chamados de canções de gesta. Por quê? Porque esses textos, né, eram poemas longos que narravam as histórias de seus heróis, de seus cavaleiros. E aí, né, supõe-se que quando os europeus vieram para o Brasil, já que aqui a gente não teve Idade Média, né, eles trouxeram consigo essas histórias que foram, ao longo do tempo, sendo adaptadas para a nossa realidade. Daí surgiram, né, por exemplo, os nomes populares brasileiros como Juvenal, João e etc., que são os heróis das histórias de cordel. Mas é importante lembrar, né, que esse herói dos cordéis, ele não é aquele herói engessado, como o cavaleiro da Idade Média mesmo, tá? Apesar de ele apresentar características parecidas. Por quê? Porque o cordel, ele pode tratar de qualquer tema, qualquer um, já que a sua principal intenção, né, é divertir, é informar, ensinar, enfim, deixar o homem do interior, né, que são as pessoas que têm acesso a essas histórias, a esses poemas, bem informado sobre assuntos do mundo inteiro. Tem um aspecto, né, do cordel que é muito importante de vocês saberem, que apesar de ele ser um gênero popular e usar uma linguagem, às vezes, né, um pouco mais regional, ele não costuma utilizar gírias e desvios de linguagem. Quem faz isso, né, é um outro gênero chamado de poesia matuta. Então, no cordel, apesar de a gente ter algumas palavras que remetem à região Nordeste, eles prezam, né, os escritores prezam pela correção gramatical, pelo bom uso da regência, da acentuação e etc. Além disso, eles também são bem rigorosos em relação à rima. Cordel, portanto, ele não apresenta só rimas pobres, né? Ou é uma poesia sem rimas, né? Mais livre. Não. Ele apresenta tanto rimas ricas quanto rimas pobres. Além de versos com ritmo bom, né? Musicalidade. E estrofes organizadas com 6, 7 ou 10 versos. Que são, né? Claro, os mais comuns para esse tipo de poema. Como um cordel, né? Não é um texto para ser lido de maneira silenciosa, é um texto para ser recitado, né? Ser lido em praça pública. Eles prezam muito pelo ritmo, não admitindo assim, né, o que eles chamam de verso de pé quebrado, ou seja, aquele que não tem ritmo, que não rima. Além disso, o cordel é considerado um patrimônio imaterial do Brasil, ou seja, ele é uma riqueza, ele faz parte da nossa cultura. E no mais, né, esses cordéis são versos, poemas que se divulgam em folhetos, que são vendidos por um bom preço, né, um preço acessível ao povo, e acompanham também uma xilogravura para ilustrar. É um livro bem simples, né, mas que divulga, né, a literatura regional e que é uma riqueza do nosso país. Bom, por hoje é só, tá? A gente encerra esse gênero cordel aqui, mas ainda tem atividades para vocês fazerem, tá? Na próxima semana eu vou corrigir essas atividades. Não deixem de estudar, não deixem de mandar as produções para o colégio para que eu possa corrigir. A gente está no último bimestre e é muito importante, tá? Que vocês façam as atividades do livro, as atividades extras, as produções textuais, para que vocês passem com êxito. E, acima de tudo, né, para que vocês aprendam mesmo os conteúdos estudados. Então, muito obrigada por tudo, tá? Se precisarem, podem deixar comentários aqui embaixo, que eu vou olhar e responder. Podem me chamar no WhatsApp, quem tiver, para tirar dúvidas. E até a próxima aula.